E aí galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor Genil Soares. E hoje vamos falar sobre poríferos e cnidários. Então vem comigo. O principal objetivo da nossa aula hoje é citar as principais características dos invertebrados adaptados aos ambientes aquáticos. Conhecer os filos dos poríferos e o filo dos cnidários e suas características evolutivas. E aí a gente inicia falando dos poríferos, né? Do latim, pori quer dizer poros e fere quer dizer portar. Então, é o filo que traduz a principal característica dos organismos desse filo, que são seres portadores de poros em sua anatomia externa. Os principais representantes desses filos são as próprias esponjas do mar, certo? São animais poucos complexos, como a gente pode observar na imagem, pois não apresentam nenhuma organização de órgão ou sistemas agindo metabolicamente a partir de quê? A partir de cada célula que compõe seu organismo e possui sua simetria radial, ou seja, todas as suas estruturas. Eles ainda contam com algumas principais características, como parazoários, são desprovidos de tecidos, porém eles vão apresentar células com determinadas funções. Eles têm uma simetria radial, eles são animais filtradores, vivem em ambiente marinho. Uma das coisas que a gente também pode observar é que eles são sésseis, certo? Eles têm uma vida fixa ali, seja na carapaça de uma tartaruga ou seja em uma rocha. E eles formam grandes corais também. Então, como foi citado, né, eles não têm, os poríferos não têm células, porém, ou melhor, não têm tecidos. Eles têm células que vão ter funções delimitadas a cada característica dele. Então, você já pode observar aqui na imagem essas principais características, desde o amebócito até o ósculo, como também os coanócitos, porócitos. Então, vamos lá. Tá? Nós vamos ter os porócitos, né, que ele é responsável pela entrada de água na esponja do mar. Junto com ele vamos ter os coanócitos, que é responsável pela digestão, né, o direcionamento do fluxo de água e revestimento interno, como também ele é importante na hora da reprodução sexuada, porque ele tem uma caudazinha que é um flagelo, e isso ajuda na reprodução sexuada. É como se fosse o gameta reprodutor masculino de uma esponja do mar. Já os pinacócitos, né, eles vão revestir a parte externa de toda uma esponja do mar. Vamos ter os amebócitos, né, é como se fosse realmente uma própria ameba. Ele é responsável pela distribuição dos nutrientes para as outras células. Ele ainda também está relacionado à reprodução sexuada, que a partir do momento que essa célula vai ser utilizada como o gameta reprodutor feminino da esponja. Vamos ter os arqueócitos, né, que são células capazes de diferenciar em outros tipos de células, tá? Vamos ter ainda aí os elementos de sustentação, que vão ser as espículas e a espongina, tá? Que também são responsáveis por essa estrutura e formar toda a sustentação de uma esponja do mar. Vamos ter o ósculo, que é a parte superior, né, localizada aí no ápice da esponja, é por onde a água vai sair. E lembrando, a água entra por onde? Pelos porócitos, certo? Preste atenção nisso aí. Alguns tipos de reprodução. Existe a reprodução sexuada e assexuada. A reprodução assexuada, existem 3 tipos nas esponjas do mar. Primeiro é o brotamento, onde vai ser a formação de um pequeno broto, um animal que vai chegar a um determinado crescimento e se destacar, originando um novo indivíduo, como mostra na imagem. Vamos ter o processo de gemulação, uma reprodução assexuada por gemulação, que é a formação de brotos internos, são pequenas gêmulas, somente esponjas dos ciclos, né, de água doce, e as principais condições ambientais são desfavoráveis, frio ou seco. Já a regeneração é quando a parte de uma esponja ela é dividida ou consegue se regenerar formando um novo indivíduo. A reprodução sexuada ela acontece da seguinte maneira, certo? Nós vamos ter aí as esponjas, onde uma esponja vai liberar o seu espermatozoide. Esse espermatozoide que vai ser liberado nada mais é do que o seu coanócitos, e aonde essa célulazinha, né, esse flagelo vai se direcionar vai nadar na águazinha até chegar na outra esponja, que vai ter os amebócitos,
ou seja, os óvulos para se fecundar. E ao se fecundar, eles vão liberar o quê? Vão liberar uma lávala. O nome dessa lávulazinha que muitos conhecem é uma plânula. E essa lávulazinha é como se fosse um formato de como tivesse vários cílios. E aí ela vai fazer o quê? Vai fixar no solo e vai ocorrer a metamorfose, até chegando na fase, pelo menos, quase adulta de uma esponja do mar. E agora nós vamos falar dos quinidários. É um filo também bem diversificado, certo? Onde ele vai apresentar organismo que apresenta os quinitócitos, né? Ou seja, os quinidoplastos, que são as estruturas responsáveis pela liberação de toxinas, quando estimulado, o que causa as queimaduras, né? Muitos acidentes aos banhistas, tá? Eles vão ter estruturas bem evolutivas, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco, como a presença da cavidade gastrovascular, né? O celentero, por isso que são conhecidos como celenterados. Eles são classificados como os enterozoides, né, da escala evolutiva, e as principais formas de vida são os pólipos e as medusas. Eles também são conhecidos como eumetazoários, como os primeiros indivíduos a apresentar tecidos verdadeiros, certo? Eles vão ser diblásticos, apresentando dois folhetos embrionários, que é a endoderme e a ectoderme. Eles são protostoma, apresentam um sistema digestório incompleto, porém, quando eles apresentam esse sistema digestório incompleto, a primeira cavidade a surgir desse sistema é a boca. A digestão é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. Eles vão ter um sistema nervoso por difuso, né, quando os organismos, os nutrientes passam de célula por célula, essas moléculas, vão ter circulação e uma respiração e a excreção do mesmo também, né, o mesmo processo de difusão, e a sua locomoção, como no caso das hidras, é por cambalhotas, mas já com água viva e algumas caravelas, eles são por jato propulsão, né? Então eles conseguem se locomover desse modo. E aí, pessoal, como foi citado, né, algumas das principais características de novidade evolutiva nos quinidários é a presença da cavidade digestória, né, ou seja, a cavidade gastrovascular e o sistema nervoso difuso, né, a gente pode estar observando nele, né, e a gente observa, pessoal, que o corpo deles vão ser dividido em quê? Vão ser divididos em epiderme, mesogleia e a gastroderme, certo? Então, nós vamos ter a camada externa, que é a epiderme, a mesogleia, que é a camada intermediária, e a interna, vamos ter a gastroderme. Beleza. As principais formas dos quinidários. Os quinidários podem ter dois tipos de formas. Nós vamos ter os pólipos, que eles vão ser fixos ou sésseis, né? Vamos ter as medusas, que são mais livres, nadantes, né? A maioria são dioicas e a reprodução é sexuada, no caso as águas vivas e as caravelas. A boca delas são para baixas, das medusas, né? E elas têm o que? Elas são diploides. Já os pólipos, além deles serem fixos e sésseis, eles têm uma boca para cima, a reprodução ocorre assexuada, certo? Eles também acabam tendo uma reprodução sexuada, eles são dioicos ou monoicos, certo? E a gente pode observar ainda que os principais representantes são as anêmias do mar e os corais. E aí vocês podem observar nas imagens, certo? A presença de tecidos verdadeiros. Então, como eles são os primeiros seres, os primeiros filos a apresentar tecidos verdadeiros, a gente trouxe algumas discussões básicas, como por exemplo, né, a presença de células hostigantes, certo? Que elas são encontradas aí nesses tentáculos, e nesses tentáculos vai ter os nematocistos ou a quínida. Por quê? Porque nessas quínidas vai se encontrar, né, o que a gente pode observar na imagem, que nós vamos ver aqui, ó, a primeira imagem, nós vamos ver que os quindoblastos com nematocisto em repouso. Então a gente começa aí, ó, com os quintocílios, certo? Que são como seus pequenos ganchos ou arpão.
Aí existe uma tampa, existe o filamento urtigante todo enroladozinho e existe ainda os nematocistos. Porém, quando ele é ativado, o que é que ele faz? A tampa abre, ao se abrir, essa tampa ela vai liberar como se fosse 2 arpão e aí vai na formação dessa tampa. Existem aí os espinhos, né? E os quinoblastos, eles começam o quê? Eles, junto com os nematocistos, começam a descarregar, ou seja, a liberar o líquido urticante, certo? E o seu filamento urticante que estava enrolado, ele se desenrola, porque ele agora vai começar também a agir, que é quando ele libera a toxina ou líquido urticante, o que causa os acidentes aos banhistas. Aí existe ainda a reprodução, né, como foi citado. Existe a reprodução assexuada, que é apobrotamento ou estrobilização, e existe ainda a reprodução sexuada, que é a função gamética, e existe a reprodução sexuada e assexuada ao mesmo tempo, que nós vamos conhecer como alternância de geração, certo? Ou metagênese. Como, por exemplo, a gente vê aqui no início, a gente inicia com um pólipo, né, uma colônia bem adulta, né, uma parte de uma colônia adulta, aonde ele vai liberar os gastrosóides, certo? Os gastrosóides vai originar os gonozoides, que esses gonozoides, né, serão a formação de quê? De medula, aí nós estamos falando de pólipos, né, de algumas medusas jovens. Essas medusas jovens vão ocorrer o processo de diferenciação, certo? É quando vai ser liberado o espermatozoide na água e aí ele fecunda com a medusazinha ali, né? Com a medusa, né, fêmea, e aí ocorre uma fecundação interna. Quando ocorrer a fecundação interna, ele vai liberar o quê? A liberação da lávula plânula. E essa lávula plânula ela vai ficar fixa em um substrato e ela vai começar o seu desenvolvimento, que é formando uma colônia de pólipos. E aí continua o ciclo. Então, para a gente entender, quando ela forma uma colônia, ela está ocorrendo a reprodução, né? A reprodução assexuada por brotamento. E aí, pessoal, quando ela começa a liberar aqui, ela vai ocorrer, ó, dá início à fecundação sexuada, certo? Que é a função gamética vai ocorrer. E aí, pessoal, eles se diferenciam também por conta do seu desenvolvimento, que eles vão apresentar o quê? A presença de uma larva conhecida como plano. A reprodução dos quinidários também, ela se dá por metagênese, mas também, pessoal, a gente pode ver, tá, o processo aqui, ó, de estrobilização, certo? Aqui então nós vamos ter esses pequenos estróbilos, tá? Já aqui, ó, ocorrendo tudo isso. Então nós vamos ter o quê? Uma reprodução, um pólipo, aonde esse pólipo ele vai liberar as éfiras, certo? Que essas éfiras vão se desenvolver e originar o quê? As medusas adultas, aonde a medusa macho, né, ela vai liberar o seu próprio espermatozoide na água e ele vai ao encontro da medusa fêmea e ocorre a fecundação. Quando ocorrer a fecundação, ele vai liberar a plânula com o passar do tempo, que é essa larvazinha aqui. E ao liberar, ela vai se desenvolvendo e formando o que? A cifístoma. A cifístoma, que é o que? É a fixação dessa larva em um substrato, desenvolvendo, ocorrendo o que nós vamos conhecer de divisão transversal ou estrobilização. E aí cada éfirazinha dessa vai originar o quê? Vai originar uma medusa. Aí começa, né? Então a gente tem uma reprodução sexuada e a partir daqui assexuada. A reprodução dos quinidários, como já foi colocado, elas podem ser sexuada e assexuada. O desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Quando é que ele é direto? Quando ele não tem uma larva, né? No caso, a presença da larva plano. Quando for indireto, ele passa pelo estágio larval, que é a presença de plânula. Eles podem ser monóicos, quando formam 2 tipos de gametas,
ou dioico, conforme somente o tipo de gambeta. E observação, nas anêmonas e no corais não ocorre alternância de geração, certo? Não ocorre de jeito nenhum entre eles. Somente a reprodução, né? Uma reprodução bem assexuada. Né? E a classificação dos quinidários. Existe aí algumas classificações, como hidrozoas, que são os quinidários com metagênese, né? Cuja fase dominante é a do pólipos. Vamos ter a esquifozoas, que são animais com metagênese, a fase dominante, no caso, é a da medusa. E vamos ter a antozoa, né? Que representa os que apenas têm a forma de pólipos e, portanto, não apresentam metagênese, no caso das anêmonas do mar e os corais. E aqui só um exemplo. E aí algumas dicas de site, né, para estudo, e me sigam lá no YouTube, como também, né, no Instagram. Então aqui nossa atividade e muitíssimo obrigado pela participação hoje aqui na nossa aula. E até mais, galerinha.